Olá, bom dia. Bom dia, André. Tudo bem? Como vamos? Muito bem, Deixa eu arrumar aqui. Tudo bem? graças a Deus. Me escuta Tudo bem? ótimo. Estou escutando bem. Hoje eu estou até usando o fone para ficar mais nítido o áudio. Legal, legal. Rê, a gente estava conversando aqui, Duda. A Renata está sempre presente nas lives aqui. Beijão, Rê. Muito legal. Ai, que Renata legal. trabalhava comigo Beijo, no, Rê. Renata trabalhava comigo no Mercado Livre. O pessoal Que entrando, bom legal, dia, que legal. Jesus. Bom dia, pessoal. Tudo bem. Vou guardar só alguns segundinhos aqui para o pessoal que está sendo avisado começar a entrar. Estava avisando aqui todo mundo, a live de hoje é muito bacana, muito interessante. A gente trouxe um tema muito legal, que a Duda tem muita expertise aí, é como o vendedor deve se vender. Então, já até aproveitando e falando, né, que a gente está num tempo, vamos dizer assim, de retomada da economia, né? Tivemos aí 3 para 4 meses muito difíceis, todos nós passamos. Quem trabalha na área comercial realmente assim sofreu bastante, porque né, o consumidor começou a segurar mais aí seu poder aquisitivo, poder de investimento, e agora, né, conseguindo retomar, as atividades voltando, né, cada vez mais. Duas coisas, na minha opinião, vão começar a acontecer bastante, né, Duda? Primeiro que as metas vão ficar bastante desafiadoras, porque as empresas vão querer recuperar muito dessa grana aí que ficou, né, estava prevista e não veio, né, quando deveria vir. Então, vai ter muita conquista de clientes necessária. E, né, nessa retomada, as empresas que deixaram aí seus empregados irem, né, agora vão ter que contratar novas pessoas e tem, então, um processo seletivo aí muito alto. Eu estou em alguns grupos até de WhatsApp que tem vendedores e o pessoal cada vez mais mandando mais possibilidade de contratação. Então, RH aí está trabalhando bastante. Então, é um tema que cabe muito, um tema que você gosta de falar, fala bastante. Você tem o seu canal, daqui a pouco eu vou deixar você se apresentar aí. Então, a galera vai curtir, vai pegar muitas dicas para esse momento, que é o momento ideal para a gente falar isso. Isso é muito legal. Antes da gente ir, eu quero pedir para todo mundo aí, vão interagindo, mande suas perguntas, vão curtindo também aí, apareceu o coraçãozinho, porque assim, mais gente vai sendo avisada dessa live e avise seus colegas, porque a Dura tem muita coisa bacana para trazer, né? Então vamos lá, vamos começar oficialmente aqui, eu quero apresentar a Eduardo da Family, a Duda, que esteve quase sempre em vendas, né, Duda? Acho que tiveram aí quase 2 anos que você foi para artes cênicas aí, ficou como atriz de um projeto e tal, mas esteve sempre focada aí durante muitos anos já com a parte de vendas, né? O seu mundo é principalmente o mundo de timeshare, multipropriedade, e vem desenvolvendo em vendedores durante todo esse tempo. Desde lá de 2012 já fazia fechamento de vendas com a Royal Holiday, né, se tornou gerente comercial muito cedo, com poucos anos você já foi gerente comercial, ou seja, uma grande toada aí, e atualmente trabalha, né, como consultora, faz consultoria e gestão comercial de alguns projetos também nessa área de multipropriedades. E eu sei, eu te conheço bastante, a gente também trabalha, né, há um bom tempo junto, que o seu foco, né, uma das coisas que você mais foca, uma das coisas que você mais gosta de fazer, e eu sei que você faz muito bem, é desenvolver pessoas, né, responsável por seleção, recrutamento, capacitação, treinamento, né, dos vendedores que trabalham com você e trabalham inclusive em outras equipes. Então, assim, né, você tem esse lado que desenvolve bastante as pessoas. E é por isso que a gente está fazendo essa live hoje. Então, quero que você se apresente e já comece a comentar sobre esse mundo aí. O que é esse mundo para você de treinamento, do vendedor se vender, né? Dar um oi pro pessoal para que eles te conheçam melhor ainda. Você, né, tá à vontade, fica à vontade para falar sobre você e sobre esse começo desse processo aí. Obrigada, André. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite. Para mim foi muito legal receber isso da sua parte. É muito legal sua introdução. Você me conhece mais do que eu mesmo, eu acho. Muito legal, gente. Bom dia para vocês que acordaram aí já na vibe gostosa da live, 11 horas da manhã, né? Então, obrigada também para quem está acompanhando. É isso. Para os íntimos, eu sou a Duda. Nas redes, eu sou Eduarda Family. Trabalho já na área comercial há quase 10 anos. Na verdade, eu sou publicitária por formação, né? Já me arrisquei aí também como atriz alguns anos atrás, quando eu ainda morava em Minas, que é a minha terra. Mas já morei em outros lugares do Brasil também a trabalho e estou aqui em São Paulo, agora na capital, já fazem alguns anos, cidade que eu aprendi a amar e que eu não pretendo sair nunca mais.
E realmente, nesses 10 anos aí de mercado comercial, eu já passei por muitas áreas, né? Desde a parte de vendas operacional até a parte de liderança, gestão, treinamento, tudo. Só que hoje, realmente, das funções que eu gosto muito e me destaco é a parte de treinamentos. E não só treinamento, né? Contratar pessoas. Então, eu já fiz muitas entrevistas, eu já fiz muitas seleções, processos seletivos, já conversei com muita gente, já dei oportunidade para muita gente, como eu já não dei também oportunidade para muita gente e já tirei muita gente também, né? Tem os ônus e os bônus de trabalhar com isso. Então, né? Então, hoje, eu falo para vocês, gente, eu escolhi esse tema, até o meu canal, que chama Empoderamento, eu falo muito sobre temas, sobre assuntos que vá te acrescentar como pessoa, como profissional de alguma forma. Que é o meu objetivo, é me tornar uma pessoa, um profissional melhor a cada dia. Então, eu quero passar isso para as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. E eu acredito, de fato, que quando a gente ajuda, quando a gente ensina, a gente está muito mais aprendendo do que ensinando. Né? Isso é um fato. E hoje, o que eu vejo, na verdade, nesses 10 anos, é que, gente, muita gente boa, muita gente com conhecimento não conseguiu a vaga, ou não consegue se destacar, ou não consegue crescer na empresa por falta de se vender, porque ela não sabe se vender, porque ela não tem um marketing pessoal. Como eu já vi pessoas que não são tão boas assim, mas que se vendem tão bem e se destaca e passa na frente e consegue a promoção e os outros ficam, mas como assim? É por isso. Como diria lá o Rogério Schecker, ele fala, não adianta você ser bom, as pessoas têm que te enxergar como bom. Então, por isso, eu trouxe aí esse tema para a gente falar hoje sobre marketing pessoal, né? Como você se vender. Claro, a gente vai focar nos vendedores, na parte comercial, que é o que eu e o André, a gente, né, tem mais tempo de mercado, mas algumas dicas que eu vou dar aqui, elas servem para todos, não só para vendedor, para qualquer pessoa que está buscando aí uma oportunidade, uma recolocação, né, ou um upgrade profissional mesmo. Então, basicamente isso. Vamos lá, você quer direcionar? Não, assim, eu tinha notado aqui, né, mas assim, antes de falar, quem já começou a acompanhar a live já percebeu que você fala com muita segurança, né? Com a voz assim, bem firme, né? E essa é uma das coisas que eu acho que fez você ter muito sucesso em vendas, né? Para quem não te conhece, para quem não sabe, você tem um poder de conversão em vendas muito alto. Quando você senta para negociar com um cliente, a gente sabe que a gente espera coisa boa, né? Vendas com faturamento alto, né? Vendas seguras, porque você passa segurança. E você sabe que sempre que a gente tem a equipe comercial, você trabalha, você acaba indo para uma mesa, a gente gosta muito, porque, sabe, eu sei que é isso que você tenta também transmitir para as pessoas. Então, eu acho que de cara, assim, o que dá para todo mundo perceber é que no momento de você vender algo, ou até você se vender, até você falar do que você está fazendo, ou para uma entrevista de trabalho, é ter essa segurança, né? Falar com essa firmeza, seguro de si do que está falando, né? Mesmo que você está falando uma coisa errada, mas está tão seguro que está falando que outra pessoa vai ter. Peraí, pode ser que seja verdade isso daí, né? Não é? Mas, é verdade. O fato é de você conseguir transmitir, né, acho que essa palavra-chave é segurança, né? Você sabe do que você está falando, você está firme naquela sua posição, e ainda mais se você tiver argumentação, né, para você embasar tudo que você cita, gera assim, uma super credibilidade de você. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, claro, né, além de conhecimento, ninguém consegue crescer, ninguém consegue, né, ter longevidade em nada se não tiver o conhecimento e não souber usar aquilo. Mas tem uma coisa que você já mencionou que é muito importante, eu queria que você falasse mais sobre isso, né? Tem também que as pessoas têm que perceber, e parte das pessoas te perceberem não é só você fazer, mas você fazer o seu trabalho, mas você fazer o seu marketing pessoal, né? Então, queria que você falasse mais sobre isso. Então, como que é marketing pessoal, como que é se vender primeiro antes de qualquer coisa? Passa um pouco para o pessoal aí desse conceito. Perfeito. Se vender, gente, ela tem aí, eu falo que são várias características, né? Você tem que preocupar não só com a sua comunicação. E quando eu falo comunicação, algumas pessoas ainda confundem comunicação com oratória.
né? Comunicação, você se comunica com a roupa que você está vestindo, com a sua postura, com o seu tom de voz, com o seu sorriso, as suas expressões, né? Não é oratória. Oratória é só uma pequena parte da comunicação. E dentro desse processo de comunicação e de oratória, eu já até falei em alguns vídeos e spots que eu gravei, só 7% do que a gente fala, né, do que é transmitido, ele vem daquilo que a gente está falando. 38% é de como nós estamos falando. E, gente, 55% da percepção da nossa comunicação detém do nosso sistema energético. Ou seja, da intenção que a gente está passando, né? Da verdade que a gente passa. Então, quando o André fala que eu falo com muita segurança, né, eu sou muito expressiva, eu falo forte, tem a ver com isso, com a minha energia, com a verdade que eu estou passando para você. E isso é muito importante para você vender qualquer coisa. Para você se vender ou para você vender um produto, para você vender um serviço, porque as pessoas percebem a intenção que você tem por trás. Né? As pessoas não são mais bobas. Elas estão acostumadas com o processo de venda, de comunicação. Então, por exemplo, quando você vai numa entrevista, uma seleção de trabalho, eu já fiz muitas, e é absurdo como as pessoas elas não têm um mínimo de preparo, nem na roupa. E quando eu falo roupa, gente, você não precisa estar com a roupa mais bonita e nem com a roupa mais cara. Você não precisa estar usando uma marca para você se vender. Não é essa a questão. É você estar usando uma roupa que tem a ver com aquele momento. Então, por exemplo, você vai fazer uma entrevista ou uma seleção, pesquisa antes sobre a empresa. André, eu já passei por muitas situações que eu tinha, sei lá, 50 candidatos na minha frente, eles não sabiam nada da empresa, eles mal sabiam do que era a vaga. Então, como que você espera conseguir uma vaga, se recolocar no mercado de trabalho, se você não prestou atenção nem nas características da vaga, se você não fez uma pesquisa básica sobre a empresa antes? A base para vender qualquer coisa é o que o André falou, conhecimento. Essa é a base. E se você não tem conhecimento do que você está indo fazer lá, você já começou errado, a sua base já não existe. Então, esse é o primeiro ponto. Né? O segundo é a roupa que eu estava falando, e é verdade. Então, se você está indo num processo seletivo de vendas, como que é essa empresa? É uma empresa mais séria? É uma empresa que trabalha com um público mais qualificado? Qual o público que você vai interagir para mostrar que você tem aquela personalidade, aquela vestimenta para poder interagir com esse público, né? Isso é importante. Exatamente. Eu já vi pessoas irem de jeans, eu já vi pessoas irem de roupa rasgada, de boné. Então, assim, não condiz, entendeu? Não é que a roupa não condiz. É isso que eu queria falar, assim, não tem problema você usar jeans, não tem problema você usar boné, não tem problema se a empresa, a cultura é assim, e se o público que você atende, né, tá ligado a isso. Então, sei lá, você vai trabalhar no shopping, numa loja que atende skatista, por exemplo, né, voltada para esse público. Ótimo, calça larga. Perfeito. Tal. Agora, se você vai atender o público, classe AB, uma venda, como é o tipo que você faz, o mercado que você tem que ter um... Então, assim, não tem nada de certo ou errado com a roupa, mas sim a interação e a adaptação à empresa e ao público que você vai atender. E tem gente que não se liga nisso, né? Já, exatamente. Assim, que é uma coisa também que a gente entende que seja básica até. Né? Perfeito, exatamente. Chegou. Postura, gente. Postura na forma de movimentar... sabe, não fica largado. A gente sabe que a postura fala muito sobre nós, né? Quando a gente fica só olhando para baixo, é algo ruim. Ou se você fica com a cara assim séria, com o braço cruzado, parece que você está fechado, que você não está aberto para o negócio. Então, na verdade, existem várias dicas, várias, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas postura, algo muito importante. E depois a gente entra na oratória. Né, que é você saber falar bem, com segurança. E, gente, na área comercial, vamos pensar aqui na área comercial, nos vendedores. Se você quer ser um vendedor ou quer ser contratado para vender algo, primeiro você tem que se vender. Se você não se vende, como que você vai vender alguma coisa? E a pessoa que está ali na sua frente, ela está te avaliando. Uma pessoa que faz um processo seletivo, seja ela o gerente, o RH, o treinador, ela está te observando, ela observa os detalhes, porque a venda, o comercial, trabalha com o psicológico das pessoas. Então você já tem que começar se vendendo para aquela pessoa que está ali na frente. Se você se vende para ela, ela sabe que você é um bom vendedor. Ela não vai estar preocupada. Se você se vende, você vai vender o produto dela ou o serviço dela. Então, energia, fala num tom de voz alto, mostra confiança, mostra que você estudou a respeito, passa segurança.
né? E isso é importante, você ter autoconfiança em você mesmo. E aí entra também no quesito de treinamento, que eu vou falar mais para o final, de você se preparar para isso, né? Então isso aí é muito, 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 muito importante. Uma coisa que, assim, eu já deixo aqui de dica, não falem nada negativo nas entrevistas que vocês participarem ou nos processos seletivos. Eu vou te dar um exemplo aqui, André, que é engraçado, mas aconteceu, tá? Eu estava fazendo um processo seletivo, pedi para as pessoas se apresentarem, e aí o rapaz falou assim, eu falei assim, você saiu da última empresa por quê? Aí ele falou assim, porque eu briguei com o meu chefe e eu bati nele. Nossa. Esse é o cara que você quer trabalhando para você agora. Exatamente. Aí pensei, bem, eu estou aqui, serei sua chefe, você está falando que bate no seu chefe, como que uma pessoa dessa quer ser contratada? Me fala. Então, assim, não fala que você quebrou, não precisa entrar nesse mérito. Não fala que você teve um problema sério de relacionamento na última empresa. Não fala que você está desesperado. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, eu estou desesperado. Isso não vai te ajudar. Quem está contratando, gente, não vai fazer porque ficou com dó de você. Principalmente na área comercial. Isso não existe. Né? Não existe. Então, não tragam coisas negativas, não mostre desespero. Não é dessa forma. No comercial, você precisa se vender, você precisa passar segurança para a pessoa que está ali na sua frente. E outra coisa, precisa ter atitude. As pessoas vão numa seleção, a pessoa que está lá na frente fala, quem quer ser o primeiro? Aí todo mundo fica. Gente, vendas, comercial. Você precisa ter atitude, né? Você precisa ter iniciativa, você precisa ser corajoso, você precisa falar, você precisa gostar, você precisa aparecer. Isso é importante. Muito bom. Eu falando agora, que eu postei justamente sobre o gatilho mental do desapego, né, nessa semana, que é justamente isso, é você não mostrar desespero, né? A mesma coisa que você faz na hora da venda, você faz na hora de se vender. Né? Então, assim, você não mostrar que você está interessado, que você está comprometido, né? Mas que, se não me contratarem aqui, vão me contratar em outro lugar, porque eu sei o que eu faço, eu sei que eu faço e eu faço bem. Então, é isso que você precisa demonstrar. Acho que isso é um exemplo muito bacana que você deu, né? E aí, até agradecendo a Alice, que, voltando ali ao assunto das vestimentas, né? Falou para a gente tomar cuidado também para a roupa não passar do padrão, ou seja, não ser além do esperado, né? Formal demais, por exemplo, ou entre aspas, desleixado demais, né? Isso conta negativamente. Então, obrigado pela participação, Alice. E resumir um pouco de tudo que você falou, Duda, para o pessoal que tá chegando agora. Então, a questão de se vender primeiro, né? Saber interagir, saber se adaptar à cultura e ao público que você atende, né? Tá sempre interagindo com uma oratória, né, firme, segura, ter autossegurança para poder passar isso. A gente falou que o conhecimento é base para você vender um produto ou serviço, é base para você poder se vender. Então, você também tem que ter esse autoconhecimento, né? E aí você falou um pouco da oratória, né? Como falar, como se apresentar, né? Nessa parte de oratória, saber falar bem, também saber adaptar a sua fala ao público que você atende. Então, isso é muito importante. E tem muito dessa parte de comunicação que não é simplesmente oratório, né? A linguagem corporal, a parte de iniciativa, o chefe vai querer contratar alguém que realmente tem, né, esse poder de comunicação e tomar a responsabilidade, né? Porque é quem a gente quer no nosso time, né? Ainda mais o time comercial. O cliente está com um problema, eu não quero um vendedor que fique dependendo de mim como chefe o tempo inteiro. Ele vai lá, vai tentar resolver. Então, é esse o processo que ajuda bastante. Muito legal tudo isso que você colocou. Agora, outro ponto que você colocou, só para terminar o resumo aqui, como se comportar num processo, né, seletivo, né? E aí você deu um exemplo do que não fazer. Você pode dar mais exemplos do que você já viu no dia a dia que pode funcionar? Você lembra de alguma coisa que chamou muita atenção, que você falou, não, vou contratar essa pessoa só porque ela fez isso? Como que foi? Sim, sim. E é por isso que eu falo assim, você ali no processo seletivo ou na entrevista, você já está fazendo uma venda. Você está fazendo a venda. Você se vender, você fazer a pessoa que está na sua frente te comprar, te contratar, é a sua primeira venda naquela empresa. Né? E uma coisa muito legal que eu estou sempre ensinando para os consultores e que no processo seletivo é a mesma coisa, é você fazer o warm-up e criar pontos em comum.
Aí você fala, ué, mas eu vou fazer um warm-up com a pessoa que está me selecionando? Vai fazer. Eu já passei por várias situações que a pessoa, olha que esperto, normalmente eu me apresento primeiro, né, antes de começar o processo seletivo. Então eu me apresentei, falei de mim. Quando eu pedi para o rapaz se apresentar, ele foi se apresentando e colocando pontos em comum comigo na apresentação dele. Então ele falou, que legal, você é mineira, morei em Minas tanto tempo, adoro Minas, você gosta de pão de queijo? Gosto, que bacana, fiz isso também, que bacana. E aí então ele ia se apresentando, já criando um vínculo comigo. E são coisas que no seu processo de venda, ou seja, no mercado que você atende, que é de multipropriedade, isso é muito praticado, né? Então, assim, ele conseguiu demonstrar para você, se vendendo, já uma coisa que você sabe que ele vai ter que fazer na mesa no dia a dia, né? Exatamente. Então, olha, não só o fato dele estar puxando ponto em comum, mas o mais importante é que ele fazendo isso, eu estava ali na frente, eu entendi que ele me escutou. Porque tem isso, muita gente não escuta. Esse é um problema da humanidade, né? Não só na área comercial, mas na área de todas as áreas. As pessoas não escutam as outras. Enquanto elas estão falando, você está aqui pensando no que você vai falar. Ao invés de eu escutar o que o André está falando, para eu prestar atenção no que ele está falando, na mensagem que ele quer me passar, né? Não, eu estou aqui pensando o que eu vou falar em seguida. E eu nem escutei o que o André falou. Esse é o mal da humanidade. E a mesma coisa acontece nos processos seletivos. Às vezes a pessoa está ali na frente falando uma coisa que, se você ouvir, prestar atenção, aquilo vai fazer toda a diferença para você. Você vai conseguir passar, mas você não escuta. Por quê? Você está preocupado aqui, meu Deus, mas é a hora que chegou a minha vez. Aí eu tenho que me apresentar. E o que eu vou falar? Nossa, será que eu falo que eu sou de tal lugar? Será que eu falo do emprego que eu saí e eu não falo? Então, assim, não, esquece. Se prepara lá na tua casa. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Se prepara lá na tua casa. Quando chegar lá, você escuta. Escuta, porque é isso que vai fazer você se destacar perante os outros. E esse é um exemplo que já aconteceu comigo, mais de uma pessoa que conseguiu criar ponto em comum comigo, fez um warm-up ali no meio da seleção e ele se destacou com certeza. Pode ter certeza que ele foi contratado. Legal. Já aproveita, então, vamos aproveitar o link. E como que você acha que as pessoas devem se preparar para se vender? Perfeito, perfeito. A questão, eu acho muito importante, gente, assim, é muito importante você ter autoestima e autoconfiança, que são duas coisas diferentes, né? Autoestima é relacionada àquilo que você é e autoconfiança é relacionada àquilo que você faz. Então, você tem autoestima, as pessoas percebem isso. Quando você se gosta, né? Quando você se valoriza. Então, isso é um trabalho mental e psicológico que você tem que fazer aí com você mesmo. Tá? Agora, a autoconfiança, ela é a segurança que você tem ao fazer alguma coisa. Então, quando você vai vender ou você vai se vender, você tem que ter confiança naquilo que você faz. Então, bem, eu vou participar de uma seleção. Eu preciso o quê? Eu preciso passar que eu estou totalmente confiante. Então, eu estudei sobre a empresa, eu vou escutar o que eles têm para me ouvir, eu vou me vestir bem, eu vou falar com firmeza. O que eu vou falar? Puxa, não sei. Treina na tua casa. Treina na tua casa, gente. O treinamento ele é indispensável para você ter autoconfiança, né? Eu até li uma vez que o Steve Jobs, ele passava 7 horas seguidas treinando antes de fazer uma apresentação de um produto novo. Ele tinha total conhecimento, gente. Ele tinha total conhecimento, o produto era dele, ele que criou. Só que mesmo assim, ele passava 7 horas treinando antes de começar uma apresentação. Por quê? Porque ele queria passar segurança pro público. Ele queria passar isso, essa confiança, né? Então, treina na tua casa. Como você pode treinar? Você pode treinar olhando no espelho. Eu adoro treinar olhando pro espelho, porque eu tô olhando as minhas expressões, né? Se tá exagerado, se tá faltando. Pode gravar também no celular, né? Grava para você ouvir o seu tom de voz, ver a sua dicção, se tá boa, né? E aí você escuta depois. Você precisa ter total ciência do que você tá fazendo. Então, você treinar em casa, ler, reler, repetir, falar no espelho, gravar, isso é muito importante. E aí, rapidinho, André, falando disso, algumas técnicas básicas de oratória, gente, básicas que eu sempre ensino. Primeiro, é a pausa. O que a pausa transmite? Ela te dá tempo de você raciocinar o que eu falei. Então, tem candidato que dispara a falar e ele não dá nenhuma pausa. Então, assim, não dá tempo de eu raciocinar. Quando você quer que a pessoa... Principalmente quando você
tem uma parte muito importante. Então você fala alguma coisa e dá uma pausa, dá 2 segundos para a pessoa pensar. E outra coisa, ênfase, outra técnica, ênfase. Dá ênfase nas palavras que você quer destacar na cabeça da pessoa que está te ouvindo. Não fala linear, gente, é chato. É chato. Sim. Né? Falar linear, tá ali 2 horas falando assim no mesmo tom de voz. Não, tem coisa que você tem que falar mais alto, tem outras que você tem que abaixar o tom de voz, tem palavras que você quer destacar, você vai dar ênfase. Então, a pausa, a ênfase, são 2 técnicas básicas da oratória que as pessoas precisam se ligar e usar. Isso aí é básico, básico. E, assim, né? Dá para fazer muita comparação em você se vender como você vender um produto ou um serviço, né? A empresa é o seu cliente, né? Você é o produto ou você é o serviço. Então, assim, aplicar muitas das técnicas que a gente sabe, né, a gente conhece na venda de um produto, na venda de um serviço, para você se vender. Porque é isso, a gente ensina, né, o que você falou, olha, na hora de você, né, tá negociando ali com o cliente, então você fala, olha, você tem que fazer ele refletir, ele pensar sobre o assunto, você não pode falar linear, você inclusive tem que adaptar o seu tom de voz ao tom de voz do cliente. Se ele fala rápido, se você fizer isso também, ele vai começar a se espelhar, ele vai ficar mais próximo de você. Então tem, né, a mesma coisa com linguagem corporal, tudo isso. Então, seja o RH, seja o seu próximo chefe ali na frente, e você sendo o produto, né, o serviço que você está vendendo, acho que é muito disso, né, assim, você conseguir tirar esse nervosismo de lado. E como você faz isso? Se preparando antes, da mesma forma como você se prepara para vender um produto. Você simplesmente não recebe um copo para você tomar. Você não recebe o copo, vai lá e vender. Não, você se prepara para vender esse copo. Você tem que, né, saber como vender. E é a mesma coisa que você está falando, né? Como que eu vou me preparar para poder me vender como eu sendo esse serviço. Afinal de contas, você vai prestar o serviço, né? O seu serviço de conhecimento, você é o seu próprio produto, é você quem vai ser contratado pelo cliente, que nesse caso é a empresa. Então, eu acho que dá para fazer muito dessa comparação, né? Aplicar as técnicas de venda de um produto ou serviço como se fosse você. E aí é fazer todo o processo, né? Você não prepara, você não sabe quais são os benefícios, quais são as características, o que esse produto tem diferencial, o que esse produto tem que a concorrência não tem, porque é uma pergunta que muita gente se faz, né, na entrevista. Por que eu devo contratar você? Você tem que saber o seu diferencial. O que destaca você dos demais? Certo? Assim, dá para fazer essa comparação? Perfeito, 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 perfeito. O que você falou. E a maioria das pessoas, se hoje você pega de supetão e pergunta, né, por que eu deveria te contratar? Tem 50 candidatos aqui, por que você deveria ser o contratado? A pessoa não sabe o que dizer, ou ela vai falar coisas subjetivas que não é nenhum diferencial, né? Que todo mundo tem. Então, isso que você falou... Cortou, fala de novo. Cortou? Tá. Normalmente as pessoas não têm isso na cabeça. Se eu pergunto para ela de supetão, por que eu deveria te contratar? Qual que é o seu diferencial aqui? As pessoas não sabem o que dizer, ou elas falam coisas subjetivas, coisas que todo mundo fala. E isso que você falou é perfeito, André. Perfeito, perfeito. A primeira coisa para você se vender, gente, é você ter autoconhecimento, né? E esse autoconhecimento de saber o que você é bom, saber o que você se destaca. É exatamente isso que você falou. Quais são as minhas características que hoje eu sou diferenciada, eu tô acima da média? Isso tem que estar nítido na tua cabeça. É conhecimento de você mesmo. O pessoal compartilhou aqui, Jesus, o Humberto, falaram de controle, né? Falar né? Falta repetição, vocês têm que repetir para você ter essa segurança e esse conhecimento. E aí, muitas vezes acontece, né? Eu fazendo entrevista, aí eu pergunto, fala, né? Você quer entender a pessoa, quer conhecer a pessoa, quer que ela fale sobre ela, né? Assim, para você entender se ela entra na cultura da empresa, enfim, se ela vai se adaptar aos clientes e tudo mais. Então, é uma pergunta muito típica também. E as pessoas falam, nossa, é muito difícil falar da gente, né? Eu acho isso um absurdo, porque eu, por exemplo, né, eu tenho 35 anos, apesar de parecer ter 45 anos, tá acabado, mas tenho 35 anos. Eu me conheço há 35 anos. Então, tem 35 anos que eu convivo comigo mesmo. É impossível não saber falar algo sobre mim, entendeu? Assim, não pode. Então, a pessoa tem que estar preparada para poder falar o melhor dela. De novo, a mesma coisa com o produto, né? Estar preparado para falar o melhor sobre o seu produto é estar preparado para falar o melhor de si durante esse processo. E aí, eu queria entrar justamente nessa que a gente está falando da entrevista, né?
o que está acontecendo muito hoje. Eu comecei a live falando, né? A gente está passando por um processo, né, de retomada econômica, as empresas voltando a contratar, e muitos desses processos atualmente são remotos, né? Então a gente está fazendo, tem muita gente fazendo. Ontem eu estava inclusive conversando com um amigo, e ele falou que ele estava passando por um processo seletivo via Skype. Então, muita gente fazendo entrevista remota, com videoconferência ou por telefone. Você tem dicas para dar para o pessoal como poder... Já que a pessoa não está vendo, se é por telefone, não está vendo você vestido. Por videoconferência, pelo menos está vendo você vestido. Mas, assim, é diferente, né? Não está olhando diretamente no olho da pessoa, não está sabendo se ela está fazendo alguma coisa aqui com a outra mão, enfim. Então, como que se comportar e o que fazer durante uma entrevista aí, remota? Perfeito. Eu tô passando muito por isso, né? Já fiz algumas entrevistas por telefone, Skype, Zoom, a gente pensa sempre no processo de vendas e é a mesma coisa. Se você tá pelo Skype ou pelo Zoom, você tem que se preocupar, sim, com a roupa que você tá usando, pelo menos a parte de cima, que é o que mostra. Se eu tô de chinela aqui agora, ninguém sabe, né? Mas o que eu tô usando aqui em cima, o fundo, né? Você não pode estar com um fundo com a parede toda estragada. O lugar que você tá, ele fala muito sobre você. Né? Então, se você tem, por exemplo, um fundo com livros, o que inconscientemente a pessoa vai pensar de você? É uma pessoa que lê, uma pessoa mais culta, né? Se você está num lugar bonito, né, com uma decoração bacana, ele vai pensar logo isso de você também. Mas se você está num lugar que não tem nada a ver, desorganizado, na cozinha, ou está deitado, está mostrando tua cama bagunçada, isso vai também dizer que você é uma pessoa desorganizada. Então, quando você está, obviamente, no Zoom ou no Skype, assim como um processo de vendas, você precisa se preocupar com a aparência, né? Imagina um assistente comercial, ou seja, que vai organizar ali os prospectos, né, para o vendedor ir lá e fechar uma venda, tá com tudo desorganizado atrás dele, né? Como é que esse cara vai organizar a minha carteira de clientes se ele não organiza nem sei lá, a roupa dele em casa? Tem esse lado inconsciente, né? Legal, o que mais? Quando é por telefone, quando eu já conversei com pessoas por telefone ou por mensagem de WhatsApp, né? E ali no telefone ou no WhatsApp, você não tem a parte da comunicação gestual, né? O posicionamento. Você tem que se vender pela oratória. Sim. Então, a sua oratória tem que ser melhor ainda, amigo. Então, você está no telefone, cara, você tem que passar mais segurança ainda. Você tem que conversar, você tem que se apresentar, você tem que se vender. Eu lembro que eu pedi, eu acho que faz umas 3 semanas, eu pedi pro rapaz, falei assim, olha, já eu vou te ligar, mas enquanto isso, você pode gravar um áudio se apresentando para mim? Ele gravou um áudio, acho que não durou 20 segundos o áudio dele. Ele não falou nada sobre ele. Ele falou de onde ele era e o que ele tinha feito, assim, muito rapidamente. Então, assim, óbvio, né, gente? Áudios longos são cansativos. Se alguém pede para você mandar um áudio, você não pode mandar um áudio longo. Se você quer conversar muito, você liga. Cortou de novo. Você cortou na hora que você falou assim. Ele só falou de onde ele era e aí cortou. Aí ficou... Perfeito. Ele falou só de onde ele era, o que ele fazia antes do último trabalho e só. Assim, ele não se apresentou, ele não se vendeu. É claro que um áudio de WhatsApp, gente, não é o ideal para você se vender. Um áudio de WhatsApp, ele tem que ser curto mesmo. Eu não sei vocês, mas eu não tenho paciência para áudios longos. Ninguém merece, né? Então, assim, você vai colocar ali num áudio algo muito rápido que chame a atenção da pessoa que está ouvindo. Então, você tem que mostrar naquele áudio rápido que você é uma pessoa segura e que você é ideal para aquela vaga, para despertar uma curiosidade em mim. Porque quando eu escuto aquele áudio, que não é longo, não é cansativo, mas foi impactante e gerou uma curiosidade em mim, logo eu vou te ligar para te conhecer melhor. Você me fez pensar justamente, voltando à comparação de vender algum produto ou serviço. A gente recebe um monte de e-mail marketing, né? Mas assim, vão ter um ou outro que chama mais atenção da gente. E é aquele que a gente vai clicar no e-mail, é aquele que a gente vai querer ver a informação completa. Às vezes não é o melhor produto, né? Às vezes não é algo que você realmente necessita, mas é algo que te chama atenção. E quando alguém está fazendo um processo seletivo, recebe muitas pessoas intencionadas, né, querendo entrar para essa vaga. Então, assim, você vai receber lá vários currículos, várias mensagens, várias informações. O que você vai querer? Vai querer alguém que consiga chamar a sua atenção, porque se chamou a sua atenção, vai ser, teoricamente, a pessoa que vai conseguir chamar mais a atenção de um cliente, né? E isso ajuda bastante. Então,
essa parte criativa facilita muito, né? E eu queria também adicionar, muitas vezes a gente está ali no tete-a-tete com o cliente, ou no tete-a-tete com o RH, o próximo chefe, alguma coisa nesse sentido, e você tá ali, enfim, de corpo e alma, e você tem que se defender, e só você e ele, né? Agora, quando você tá remoto, tem vantagens também, não são só desvantagens, né? Sim. Tem a vantagem, por exemplo, de você poder estar como eu aqui, ó, eu sempre faço minhas anotações para a live ficar mais bacana, mas você também, olha, eu quero falar sobre isso, eu não posso esquecer tal coisa na entrevista. Você tem ali como fazer sua anotação, e você tá no telefone e você tem como olhar aquela sua anotação, né? Você não vai ficar lendo para não parecer um robô, mas você vai... Então, assim, são vantagens também que você tem, que às vezes as pessoas não se utilizam dessas vantagens para se preparar ainda melhor para uma entrevista. E eu acho que isso é uma dica também que, às vezes, as pessoas não... Algo tão simples não se ligam nisso. Tem mais alguma coisa? Como que você quer terminar esse tema? Esse assunto que isso que você abordou agora é perfeito. As pessoas, às vezes, elas pensam só no lado negativo do negócio, né? Uhum. E não pensa no positivo, que se você tá no telefone, você tá à vontade. Você tá no teu ambiente, na tua casa, né? Você pega uma água, pega alguma coisa, relaxa, fala com a pessoa, passa aquilo que você é, né? Se você tá no Skype, você pode se organizar antes, no seu habitat, você pode montar um cenário que te venda também, pode fazer suas anotações, pode dar uma colada ali discretamente. Isso é muito legal, é um ponto super, super positivo. Né? E a pessoa tem que, quando é remoto, gente, você tem que ter ainda mais essa coisa da simpatia, da empatia. Sim. Porque assim, eu sei que eu conheci muitos vendedores que até respondendo a você nesse momento falaria, eu não faço isso porque eu não gosto de enganar as pessoas. Vender não é enganar, se vender não é enganar ninguém, mas assim, se você tem a preocupação de fazer isso na entrevista, nota que você é uma pessoa que tem essa percepção. Então você vai ter essa preocupação também com clientes, né? Esse que é o processo. Você conseguir demonstrar para a empresa que você consegue se preocupar com todo o cenário, com tudo que está envolvido, com o ambiente, por você, e você vai fazer isso também pela empresa. Então você não está mentindo, você na verdade demonstrando o quão você se prepara para você fazer o seu trabalho, né? E aí tem uma pergunta que eu acho que você é uma das melhores pessoas que eu conheço para poder responder, Duda. A Bebel aqui perguntou como achar pontos em comum, e ela perguntou aproveitando também com o cliente, não só com a empresa, mas também com o cliente. Perfeito. Você tem que ouvir e observar, né? São duas armas aí infalíveis para um processo de comunicação, de vendas e de autovendas. É você observar e você escutar. A pessoa ela pode falar durante 60 segundos, super rápido, que nesses 60 segundos, se você estiver observando, prestando bem atenção nela e não pensando no que você vai falar em seguida, você vai conseguir tirar alguma informação importante. E observando o jeito dela, a roupa que ela tá usando, os acessórios que ela tá, isso fala muito sobre ela, gente. Muito, muito, muito. E claro, fazendo perguntas, né? Num processo de warm-up, por exemplo, o mais importante é você fazer perguntas, você mostrar interesse pela pessoa. E não tem problema se você tá numa entrevista, as pessoas às vezes acham que na entrevista de trabalho ela só tem que falar. Mas não é assim. Na entrevista de trabalho tem um outro ser humano ali na sua frente. Por mais que esse outro ser humano, teoricamente, está te avaliando, teoricamente será o teu chefe ou o RH da empresa, ela não deixa de ser um ser humano, né? Então você também tem que pode fazer perguntas para ela. Pode fazer. Deve, na verdade. Exatamente, deve. Você não tem que ser um robô, onde o André me pergunta e eu respondo. Ele me pergunta e eu respondo. Porque eu estou passando por uma entrevista, então eu tenho que só falar também. Se eu só falo, não tem um processo, né, de reciprocidade. Então, para você encontrar ponto em comum, você tem que perguntar, você tem que ouvir e você tem que observar. Né? E às vezes, sem a pessoa falar, eu já vi casos, por exemplo, de ir numa reunião, eu cheguei na sala do André, um exemplo, tá? Ele não falou nada, só que eu cheguei na sala dele e eu vi em cima da mesa dele, porta-retrato lindo, enorme, com a foto dele, com a família, com a esposa e com os filhos. E aí, o que eu já entendo com aquilo ali? O André é uma pessoa família, o André tem
2 filhos, tem uma esposa, ele se preocupa com isso, tá aqui, ó, na mesa dele. Eu olho, às vezes, por exemplo, para a parede e tem um certificado do André. Então eu sei que ele ganhou, ele tá mostrando aquilo é importante para ele. Opa, peraí, deixa eu ver. O que ele ganhou? Né? Então, tudo isso, só de observar o ambiente, só de você observar a pessoa, sabe? Ele tá com um relógio caro, um relógio que você sabe que é caro. Poxa, ele gosta de relógio. Ele se preocupa com o status. Como que eu vou falar com essa pessoa? Eu vou falar de igual para igual com ela. Eu vou falar, poxa, seu relógio é maravilhoso. Você coleciona? Um exemplo. E isso Sim. é só de observar. Você não precisou nem falar. Olha que maravilhoso. Pessoal, pensa o seguinte. Você é uma pessoa altamente... e até agradecer, então, antes que eu me esqueça, agradecer a Bebel pela pergunta. Você é uma pessoa altamente qualificada e você está, né, ali, entre aspas, lutando por essa posição. E tem um concorrente seu, um outro profissional também altamente qualificado, tão bom quanto você. Só que você não fez um trabalho de se conectar com a pessoa que está te entrevistando. E o seu concorrente fez esse trabalho, conversou com ela, né, teve proximidade, fez essas observações, né, criou algum tipo de vínculo ali naqueles poucos minutos, meia hora, 1 hora que tem de entrevista ou atividade, enfim, uma dinâmica. Quem que você acha, ainda que inconscientemente, vai ter mais vantagem na hora de receber o sim ou não? Você que não conseguiu criar... Você é super capacitado, mas não criou essa conexão com a pessoa que está te entrevistando, ou quem criou a conexão? Então, é a mesma coisa. De novo, eu volto. É a mesma coisa vender um produto ou serviço. Quando você consegue tirar o seu produto de lado, você consegue criar conexões com o seu cliente, ele vai estar muito mais propenso a fazer aquilo que você deseja, que é comprar o que você está ofertando. A mesma coisa quem está te entrevistando para uma vaga. Se você consegue criar conexões com essa pessoa, você tem muito mais possibilidades, né, de você conseguir ser a pessoa aprovada, ainda que você tenha uma pessoa que às vezes é até um pouco melhor que você, mas como você conseguiu criar essa conexão, essa pessoa vai se voltar mais para você. Da mesma forma como ela sabe que você vai conseguir se voltar mais com os clientes, né, e criar essa conexão com os clientes. E acho que isso é fundamental e muito bem colocado aí, não só a parte de perguntas abertas, mas também a observação, Duda, muito legal. E durante o treinamento? Porque as pessoas se esquecem, né, que o treinamento também é parte do processo seletivo. Afinal, quem está ali, né, no dia a dia, o chefe e tal, quem é a pessoa responsável por fazer o treinamento, está observando como as pessoas reagem, como elas interagem, como que elas, né, se adaptam ao produto e assim por diante. Como se comportar, como se preparar para o treinamento, como atuar durante um processo de treinamento que você faz tanto e sabe também. Perfeito. Tanto no processo seletivo quanto nos treinamentos, gente, o básico é você ser pontual, né? Infelizmente, as pessoas ainda cometem o erro, assim, básico, né? De atrasar para a seleção ou atrasar no treinamento. No primeiro dia de treinamento. Eu não atrasei na seleção, eu fui selecionado, eu não atrasei no primeiro dia de treinamento, então tudo bem se eu atrasar 5 minutinhos no segundo dia. Não, gente, não é tudo bem. Porque o treinamento, como o André disse, ele é um processo seletivo também. Né? Você ainda não começou, você está em treinamento. Então a pessoa está te observando. Então ali você continua no processo de se vender. Se vender, você faz isso o tempo todo. Então você ser pontual, você ter essa iniciativa que eu falei lá no início. Olha, não tem nada que nós que recrutamos, principalmente vendedores, gostamos mais do que pessoas que têm iniciativa. Gente, pessoas que têm iniciativa, pessoas que têm, que são positivas e que têm energia. Então já fica a dica aí para vocês. Não fica acanhado. Porque se você está muito acanhado, talvez você está na profissão errada. Não é que você está errado, não é que isso não é que isso é um defeito. Não é um defeito. Talvez você só esteja no lugar errado, tá? Então você tem iniciativa, você tem energia, você dia pontualmente participando. Isso é maravilhoso. E se a gente parar para pensar, não é nada demais que eu estou falando aqui. Só que as pessoas ainda cometem erros básicos, assim, né? De sempre estar por último, de não participar, de não fazer perguntas. Outra coisa, a pergunta ela é muito importante, gente. Então, por exemplo, se você está participando de um treinamento, se você nunca pergunta nada, é que nem o cliente. Se eu estou com um cliente, eu estou tentando vender agora um serviço para o André, tá? Estou fazendo uma apresentação para o André do produto.
E o André não me faz uma pergunta. Ele só tá ouvindo. É. Aí eu fico desesperada, eu falo, meu Deus, esse cara não tá. Ou ele não tá nem aí pra mim, pro meu produto, ou ele não tá me ouvindo, ele tá num outro universo, assim, porque ele não pergunta. A pergunta, ela mostra interesse. Então, quando você tá participando de um treinamento, isso até deixo aí de dica pros meninos, pros consultores que estão assistindo, sejam eles meus consultores ou de outras equipes, quando vocês participarem de treinamentos, façam perguntas. Quando tiver alguém dando um treinamento para vocês, uma pessoa de fora, aproveita a oportunidade, faça perguntas. Pergunta. Acho que por duas coisas. A primeira, que é impossível você conseguir entender tudo que se fala para você de primeira. Enfim, alguma coisa você vai precisar querer saber mais detalhes. E segundo, essa questão do interesse que você mostrou, né? Acho que isso é importante. Só destacar aqui de novo a Alice, Humberto, Caio, todo mundo concordando com você, falando que é extremamente uma falta de respeito e de comprometimento se atrasar, né? Exatamente. Exatamente. E tem pessoas, essa questão da pergunta aí, né? É importante porque eu já passei por muitos treinamentos que a pessoa não faz pergunta, eu tento puxar pergunta, alguma dúvida, ficou claro, né? É até uma dica também básica aí para as pessoas, não pergunta. Você entendeu? Você entendeu, André? Não. Você vai perguntar, ficou claro? Alguma dúvida? Eu fui clara? É uma forma mais elegante de você perguntar. E às vezes eu pergunto isso para a pessoa não, tá tudo certo. Aí eu penso, bem, ou essa pessoa é demais, né? Porque ela não tem nenhuma dúvida, ou ela realmente não tá nem aí. Então, mesmo que você seja demais, mesmo que você esteja entendendo tudo muito rápido, ainda assim, faça perguntas. Faça Eu perguntas. vou, eu vou aproveitar o que você está falando e vou dar um mini depoimento aqui, né? Quando eu trabalhava lá na Royal Holiday, eu era atendente, né? Atendia o telefone, atendia os clientes que a gente tinha, né? Estava começando ali a carreira nessa parte de timeshare. A gente passou por um treinamento de sistema. Veio uma pessoa do México que veio treinar a gente e, cara, assim, todo mundo bem apático no treinamento. Tá? Eu era o único que ficava ali infernizando e perguntando, mas e sobre isso? Se eu fizer isso aqui, como é que é esse processo e tudo mais? E aí, na hora que precisaram escolher alguém para ir para o México, para tomar mais conhecimento da empresa, para voltar, para ajudar na estruturação, eu fui a pessoa que felizmente fui escolhido. Por quê? Porque eu fui bem indicado lá, a pessoa que participava, que estava interessada, e acho que todo mundo precisa ter isso muito claro. Né? Se você está passando um processo de treinamento, para quem que vai receber a melhor região de prospecção, quem vai receber os melhores clientes, quem que naturalmente, né, o chefe, a pessoa que está treinando, vai querer se voltar mais, vai querer puxar mais, a pessoa que está interagindo, está se mostrando comprometida, interessada. Então, mesmo que você esteja entendendo tudo, né, participe também, tente ajudar no treinamento, tente ajudar os colegas, tente, né, levantar questões que podem ser questões que aconteçam no dia a dia de negociação. Isso ajuda não só a pessoa que está dando treinamento, porque a gente não se sente atrapalhado. A gente está dando treinamento, às vezes quem está recebendo treinamento acha que se for participar vai atrapalhar. E não, na verdade você vai agregar, porque é o que vocês estão pensando na hora de receber o treinamento, o que está passando pela cabeça de vocês. Isso ajuda bastante. E até respondendo, você acabou de responder, né? A pergunta aí do Humberto, ó. Se o excesso de perguntas podem atrapalhar. Não, não atrapalhe, gente. Não atrapalha, de verdade. Assim, a pergunta, quando você faz uma pergunta, é um norte pra gente que está dando treinamento. Então a pergunta é ótima. Então, por exemplo, quanto mais perguntas vocês estão mandando aqui para mim e para o André, isso está sendo ótimo, porque a gente tá aqui consciente de quais são as dúvidas de vocês e que a gente pode ajudar. Então, se coloca no nosso lugar. Se você, por exemplo, você está treinando alguém e a pessoa está te enchendo de perguntas, você vai ficar até feliz. Você vai falar, nossa, olha como a pessoa está interessada. E cada pergunta que eu te respondo, eu sinto que eu estou te ajudando um pouco mais. E você está me ajudando com aquelas perguntas também. Porque às vezes é algo que eu não ia falar, eu não estava nem lembrando. E aí, com a sua pergunta, eu lembro. E aí o conteúdo fica muito mais rico. Então, na minha opinião, pergunta não atrapalha. Acho que só tem uma pergunta que não deve ser feita. A que já foi feita e já foi respondida. A não ser que você tenha dúvida sobre esse tema. Perfeito. Se você continua e falar, eu ainda não entendi sobre tal coisa, assim, é importante que você tenha isso esclarecido. Agora, se você faz exatamente a mesma pergunta que já foi feita e foi respondida, significa que você estava prestando atenção em outra coisa que não no treinamento. Então, tome cuidado com isso. Acho que isso então, assim, prestar atenção o tempo inteiro também é comprometimento, também é respeito.
e não te deixa nessa situação onde a pessoa que está lá na frente ou seus colegas vão falar, meu, acabou de falar sobre isso, né? Então presta atenção. E aí você pode ficar mal também durante esse processo. Então, só ter atenção com isso. Acho que essa é a única Perfeito, perfeito. Agora, eu vou falar uma coisa também que ajuda, tá? E uma coisa que atrapalha, que não deve fazer. Uma é você anotar as coisas. Então, assim, a mesma coisa da pergunta. Se eu tô treinando alguém e eu vejo que a pessoa tá anotando, seja no caderno ou no bloco de notas do celular, eu vejo que a pessoa tá interessada e tá me ouvindo. Porque se ela tá anotando, ela tá me ouvindo. E outra coisa, gente, a gente não pode confiar na nossa cabeça. É muita informação, é muita coisa. A gente tem que anotar. Hoje em dia, eu aprendi isso, né, com o tempo, obviamente, levando muita porrada até aprender que tem que anotar. Então, toda vez que eu participo de uma reunião, por exemplo, entre gestores, eu anoto tudo. Não fico o tempo todo digitando, porque eu tô prestando atenção. Eu anoto tópicos para que depois eu lembre. Então, mais tarde eu tenho que falar com a minha equipe, eu tenho que falar sobre isso, sobre isso, sobre isso. Tá? Então, aí você anota da forma que você achar melhor. Anota as coisas do treinamento, anota as informações importantes, porque às vezes quem está te treinando te deu uma apostila, mas o que ele está te dando de dica é o principal e você não anota. Ah, não, mas eu vou lembrar. Não vai, gente, é muita informação, você vai esquecer. Se você tem anotado, você tem aonde buscar. Então, sim, é uma dica também para mostrar interesse, né? É algo inteligente de se fazer, na verdade. A Débora está concordando com você, dizendo que anotações ajudam ela demais. E aí o Humberto perguntou aqui, ó, pessoas que sempre interrompem treinamento para contar, né? Aos demais, como lidar com isso? Eu vou deixar a Duda responder depois de mim, eu vou dar uma resposta curta aqui, Humberto. Na minha opinião é o seguinte, fale com a pessoa que está dando treinamento, dizendo que você e os demais estão meio que incomodados porque vocês não conseguem ter uma linha de raciocínio, que a pessoa fica interrompendo o tempo todo, e deixa que quem está dando treinamento perceba, que às vezes a pessoa não percebeu, está ali, está interagindo, e saiba lidar melhor com isso, né? A pessoa pode, olha, depois no final, como está com muitas dúvidas, a gente pode conversar depois, ou, olha, eu vou abrir um momento para perguntas mais tarde. Então, assim, sempre fala com a pessoa, porque é a pessoa que está dando treinamento sabe se ela pode continuar aberta para perguntas, conduzindo, ou como que ela vai trabalhar com essa pessoa que está, na sua opinião, atrapalhando. Não sei se você concorda com isso, Duda. Como é que você Concordo. Concordo, sim. E aí tem uma coisa que eu vou falar que atrapalha sim e que você não deve fazer num processo seletivo e nem no treinamento. E que eu vejo muita gente fazendo. E é diferente da pergunta, tá? Que é a pessoa ficar justificando algo o tempo inteiro. Isso, gente, é insuportável. Você está perdendo ponto. Qual que é a diferença? Uma coisa é, o André me passou uma informação e eu estou fazendo uma pergunta para ele sobre aquela informação, uma dúvida. Outra coisa é eu virar para ele me passar uma informação e eu ficar assim, mas será, André? Mas olha, quando eu trabalhei em tal lugar, não era bem assim. Mas olha, eu posso fazer diferente. Olha, mas olha, mais. Então, você ficar se justificando o tempo todo, isso atrapalha. Você fazer pergunta não atrapalha, mas você ficar se justificando, porque às vezes assim, a pessoa quer mostrar que ela é boa, e isso é importante, tá? Você mostrar que você é boa, como eu disse lá no início, não adianta você ser boa, as pessoas têm que te enxergar como bom, só que você tem um limite. Uma coisa é você mostrar que é bom, outra coisa é você querer aparecer. E aí quando você quer aparecer e fica o tempo todo se justificando e dando uma justificativa e dando um pós, um contra, mas é um mais. Isso sim vai estar te atrapalhando muito. Não só atrapalhando você, mas atrapalhando todo mundo que está ali participando, inclusive a pessoa que está te treinando. Para mim isso conta, eu fico sempre pensando assim, como a gente está falando de treinamento e contratação de vendedores, né, como vendedor se vende, para mim eu sempre fico enxergando como que ele seria na frente do cliente. E se é uma pessoa que está se mostrando muito, parece um pavão, eu entendo que na frente ele vai querer ser mais que o cliente. E eu não quero gente assim, né? Eu quero gente que dê espaço para o cliente ser o que o cliente quer ser e falar sobre ele. O vendedor não tem que ficar falando sobre ele na frente do cliente. Tem que falar sobre o produto, tem que deixar o cliente, né, falar tudo o que ele quer e ser melhor. E, enfim, isso daí aí vai de cada cliente. Mas eu fico sempre percebendo como que essa pessoa vai se comportar aí. Agora, tem mais pergunta aqui, mas, pessoal, live é um problema, porque quando a live é muito boa, o tempo passa muito rápido e o nosso tempo está acabando. Então, assim, eu vou pedir para vocês.
eu vou gravar, né? Vou colocar no IGTV. Se tiverem mais perguntas, coloquem ali nos comentários, né? As perguntas que não forem respondidas. E aí a gente vai responder, a gente pode, enfim, entrar em contato, vai respondendo ali nos comentários, a gente vê um jeito para as perguntas que não forem respondidas, tá certo? Quero agradecer a todo mundo que está vendo a live, a todo mundo que participou. Foi uma live super participativa, foi muito legal todo mundo aí interagindo, ajudou bastante a gente, que a gente está falando. Mas, Duda, live boa, como foi essa com você, é ruim também porque ela acaba rápido. Uma hora não é suficiente. Então, eu gostaria, primeiro, de agradecer muito a sua participação. A gente está aí, né? A gente trabalha junto, tem muitos desafios e, enfim, o dia a dia atropela a gente, mas é uma grande satisfação poder contar com essa sua expertise, né? Ajudando aqui no meu Instagram. E com um tema que realmente assim, ajudou muita gente, eu tenho certeza que muita gente aqui, né, agradecendo aqui durante a live. Então, parabéns e obrigado. Só vou deixar aqui um recado para quem não me conhece. Me sigam aí no Instagram. Eu tenho um canal também no YouTube que fala sobre vendas todos os dias, todas as semanas. O link está na bio do meu Instagram para você ir lá. A ideia é, né, transmitir aí conteúdo gratuito para que vocês consigam vender cada vez mais e melhor e todo mundo atingir os seus objetivos na área de vendas. E aí queria deixar para você os minutos finais, para você também, como que a galera consegue te encontrar, fala do seu canal, tá contratando gente, não tá? Enfim, fala recado final que você quer dar, porque o nosso tempo já está, infelizmente, terminando. Duda, muito obrigado. Muito obrigada a você, André. Adorei a nossa live, de verdade. Acho que foi muito bacana, muito conteúdo, agregou demais. Então, muito obrigada a você, obrigada ao teu canal, obrigada a todos que participaram. Vocês fizeram essa live ser melhor ainda, né, do que a gente esperava. E é isso, eu tenho um canal no YouTube também, tenho uma página no Facebook que chama Empoderamento. No YouTube você acha como Empoderamento por Eduarda Family. Podem me seguir aqui no Instagram também, quem ainda não tem, eu sempre posto os vídeos aqui. E é isso. E para finalizar, até respondendo uma pergunta do Léo, o que mais chama atenção em um candidato, em um consultor? Gente, primeiro, mostra que você é uma pessoa feliz, mostra que você é uma pessoa de autoestima, que se ama, tenha autoconfiança, não tenha medo de falar que você é bom no que você faz, tá? Mostra que você ama pessoas. Isso aí é indispensável. Se você amar você mesmo, amar pessoas, for uma pessoa feliz, com energia e com autoconfiança, pode ter certeza que você vai conseguir a vaga que você quiser. Tá bom? Beijo no coração. Muito obrigada, André. Espero que a gente faça outras lives. Obrigado, Duda. Obrigado, pessoal. Até a próxima.